Olá, bem-vindo ao nosso canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, onde estamos realizando uma série de vídeos a respeito de O Livro dos Espíritos, no capítulo A Ação dos Espíritos, a Intervenção dos Espíritos na Vida Corporal, desculpe. Neste vídeo nós vamos abordar a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E como nos dias atuais, felizmente o homem desperta para uma consciência mais ecológica, né? E do fato de que nós não conseguiremos jamais viver isolados da natureza, necessitamos dos elementos que nos cercam para a vida. A vida como essa grande obra do Criador, ela é absolutamente interligada, e nós nos influenciamos, então, essa ideia de que o homem é o centro de tudo e para ele todas as coisas foram criadas, graças a Deus, vai dia a dia perdendo a sua importância e nós vamos compreendendo que somos mais um elo na criação, mais um elemento e que, como tal, temos um papel no resguardo da vida do outro, no cuidado com a vida, no cuidado com a natureza, porque também nós somos natureza, também nós fazemos parte e as nossas ações repercutem sobre os outros e retornam inexoravelmente para nós mesmos. Então a defesa da vida é a defesa de todos nós, e por isso vamos ver o que nos dizem os espíritos já desde 1857 e que isto transforma um pouco a nossa visão com relação à importância da natureza, para muito além disso que eu tenho dito, sobre a questão da nossa própria vida e da nossa subsistência e manutenção. Vamos ver que há um papel espiritual em tudo. Aliás, já falamos um pouquinho sobre isso, então agora a gente vai voltar a abordar, esses elementos da evolução vinculados à questão da natureza. Então vamos lá. Questiona Kardec, se são devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos. O que ele está perguntando? Ele está perguntando sobre os vendavais, sobre os temporais, sobre os tsunamis, sobre os terremotos, enfim, sobre todos esses eventos que fazem parte da natureza do nosso planeta. Sobre tudo isso, sobre todas essas forças que estão em ligação físicas, químicas e biológicas, que sustentam aí a nossa vida aqui na Terra. E os espíritos respondem: tudo tem uma razão de ser, nada acontece sem a permissão de Deus. Então vamos lembrar, que todas as coisas têm uma razão de ser porque funcionam interligadas, são interdependentes, relacionam-se intimamente e geram causas e consequências umas para as outras, e que nada vai acontecer sem a permissão de Deus, porque absolutamente tudo no nosso cosmos está submetido a leis divinas, que já falamos, são leis naturais. Então estamos falando de todas essas leis que são estudadas pela nossa ciência. São leis que não foram criadas por nenhum homem, elas estão na natureza e elas são o reflexo da inteligência divina na concepção espírita. Então é através do funcionamento dessas leis que ocorre essa chamada permissão de Deus, porque está no planejamento do funcionamento da natureza. Objetivam sempre o homem esses fenômenos. Então, aqui aquela tradicional ideia de que nós somos o centro de tudo ainda, de que toda a vida existe em função do homem, aquela ideia ainda de um centro do cosmos, de um centro do universo baseado no homem e tudo que existe em torno para o nosso deleite e glória.
E os espíritos já vão dizendo que às vezes tem, né, como imediata razão de ser o homem, mas na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, em algumas situações, sim, o homem é a razão de ser. Em que situações são essas? Quando nós mesmos damos causa a esses fenômenos, né, mexendo sem conhecimento nesse funcionamento, nesse ecossistema que é a vida, e gerando com as nossas atitudes desarranjo no funcionamento dessas leis, né? Então, a poluição em todas as suas formas é um desses exemplos, né, em que nós vamos mexendo no planeta e gerando consequências, porque é inevitável. No entanto, na maioria das vezes, ou seja, a regra geral é que esses episódios que ocorrem desde que a vida existe, né, eles têm por único objetivo a harmonização, o equilíbrio e a harmonização das forças físicas da natureza. Então, ocorrem por si mesmos. É bom que a nossa intervenção a cada dia seja menor, que a gente consiga corrigir o tanto que já fez de desmandos nessa área, né? E que realmente a nossa natureza volte a manifestar esses episódios, né, de reequilíbrio e de harmonização por conta do próprio funcionamento das leis naturais que regem a vida aqui. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Então, a crença comum, as superstições, inclusive, né? Existem várias que nos falam sobre essa ideia de que existam divindades atuando no comando das manifestações físicas da natureza, né? Então, quem é que nunca ouviu falar da dança da chuva, do casamento do sapo? Quem é que nunca ouviu falar de jogar ralador para a rua quando há um temporal de granizo? Quem nunca ouviu falar de acender vela para Santa Bárbara ou para, né, quaisquer outras divindades das suas crenças que estariam ligadas a controle dos fenômenos da natureza, tá? E aí, o que os espíritos então vão dizer a respeito disso? Mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, alto lá, né, pessoal? Vamos com calma na ideia dessa superstição que eu referi antes, que se encontra no bojo da pergunta, né, que Kardec faz aos espíritos, e nessa resposta em que eles dizem que sim, há espíritos que intervêm em todos os fenômenos naturais. No entanto, nós não podemos deduzir, a partir desta resposta, que estão referendados essas crenças que eu referi, né, antes, todas essas superstições que todos nós conhecemos do senso comum. Então vamos ver o que é que os espíritos vão passar a nos explicar a respeito de que tipos de espíritos e como é essa intervenção. E aí Kardec vai voltar, né, à ideia bem antiga, porque essa crença de que existam seres responsáveis por fenômenos naturais, ela vem realmente lá da antiguidade, né? Vamos voltar aí aos tempos da mitologia grega, da mitologia romana, e praticamente em todas as mitologias nós vamos encontrar referência a deuses, né, que vão ser responsáveis pelo raio, pelo trovão, pela destruição, pela morte, enfim, por eventos, né, da natureza.
Então Kardec vai questionar exatamente essas crenças, né? Buscando as raízes desse pensamento que a gente vê ainda hoje e que nos vem desde a antiguidade, né? Então a mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação e etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Então, né, em todas essas mitologias antigas de todos os povos, nós encontraremos sempre grandes sementes de espiritualidade, né, e grandes ideias que a doutrina espírita vai retornar, né, vai revisitar e vai questionar, e que os espíritos vão então desmistificar, né, porque os mitos eles têm uma grande profundidade psicológica, eles trazem, como eu comentei antes, né, realmente sementes de verdades universais. No entanto, eles foram produzidos para uma sociedade, para uma época do nosso planeta em que as condições de evolução humana eram ainda menores, né, do que as que temos atualmente, e portanto estes espíritos, né, que vieram até mesmo para dirigir esse despertar e que trouxeram essas sementes, eles precisaram revestir essas ideias com histórias, exatamente como nós fazemos com as crianças, né, em que nós vamos contando histórias para colocá-los ao par de algumas ideias que precisarão ficar nas suas mentes e com o devido tempo germinar em compreensão. Então a mitologia, ela tem isso, né? As crenças antigas, a mitologia, na verdade eram as religiões da antiguidade, né? E nessas religiões da antiguidade também sabemos que haviam os grandes iniciados, aqueles que conheciam a essência e a verdade por detrás desses mitos. No entanto, né, essa essência e essa verdade se resumia àqueles que eram iniciados nos templos. Para a grande população eram repassadas essas histórias que continham e contêm, né, essas sementes de verdade, no entanto envolta, né, em toda uma história, em toda realmente identificada com pessoas, para que houvesse essa identificação entre o homem e a história contada, e aí nós pudéssemos compreender o nosso próprio comportamento e onde estamos e como vivemos e qual é a finalidade, né, dessa vida. O mito sempre tem essa função de nos situar, né, de nos dar um norte e uma espécie de um chão sobre o qual pisar e aí construir a nossa vida interior. Então, os espíritos vão dizer que existe fundamento, sim, nesses mitos, mas que, no entanto, né, ainda estão muito aquém da verdade, que eles ainda, né, estão muito revestidos, como era natural que fosse, de elementos típicos da evolução da Terra e necessários à compreensão da humanidade daquela época, então revestidos por muitas histórias e a partir de então muito desvirtuados, transformados, né, no momento em que se perde essa a compreensão mais profunda do que seja um mito, ele também começa a servir muito a superstições e vai se degringolando, né? Até que chega como uma ideia muito vaga, uma informação histórica para muitas pessoas. E os espíritos então dizem que sim, então é tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade, então é mais profundo do que aquela compreensão. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm,
Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então, o que eles estão nos chamando a atenção aqui? Que, né, não há um espírito que está habitando o interior da Terra e comandando tudo o que lá acontece, assim como não há um espírito comandando o vento, um espírito comandando os raios, ele não está habitando ali naquele evento, mas que sim existem espíritos que presidem, ou seja, né, que acompanham, que supervisionam a ocorrência desses fenômenos e os dirigem conforme as atribuições que têm. Então, vamos voltar um pouquinho lá na escala espírita, né, que quem não estiver recordado é lá das questões 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, e nós temos um vídeo aqui no canal. Então vamos voltar lá e vamos recordar o que são os espíritos puros e quais são as suas atribuições. Aí lá nós vamos ver que são aqueles espíritos que vão ajudar no cumprimento das leis universais. Pouquinha coisa a fazer, né? Então são espíritos que já alcançaram toda a evolução possível, a condição de criatura, e compreendem o funcionamento das leis divinas, naturais e morais, e, portanto, estão aptos a colaborar com a criação na supervisão e em presidindo os fenômenos que essas leis naturais dão ocorrência em todo o universo. Bem? Então vamos ficar com essa ideia e vamos seguir adiante. Os espíritos não estão ligados naquele fenômeno, não é um espírito que está soprando o vento, mas sim existe um espírito de uma hierarquia superior, o topo da escala espírita, que está presidindo, acompanhando, supervisionando o funcionamento dessa lei. E a gente já vai ver por que ele está fazendo isso. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza. Serão seres à partes ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que o serão? Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? E isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Bem, então vamos ver. Os espíritos que presidem, que estão envolvidos nos fenômenos da natureza, então eles já estiveram encarnados na Terra ou encarnarão nela. Ou encarnarão nos fenômenos, né? Encarnarão como nós. Estou usando Terra, mas pensem na vida, né? Vamos pensar de uma forma bem mais ampla, não só aqui, embora eu vá usar, né, os exemplos da nossa natureza, porque é aquela que está diante dos nossos olhos nesse momento. Então, para que a gente entenda, vamos olhar essa imagem que está aí na tela. São flores, reino vegetal. Então, existem fenômenos, né, no reino vegetal que vão desde o germinar, a respiração e etc., né, que ocorre no reino vegetal. Assim como vai ocorrer no reino mineral, no reino animal, até chegar ao reino nominal. Lembram-se disso quando falamos sobre a criação? Então também está lá está aqui nos nossos vídeos, lá quando a gente fala sobre Deus, o princípio espiritual, o princípio material. Então nós já sabemos que em toda a natureza existe o elemento chamado princípio espiritual,
que é aquele elemento espiritual, é o elemento inteligente que se liga à matéria e que vai evoluindo e agregando conhecimentos nas experiências dos reinos da natureza. Tá? Então, não posso chamá-los ainda de espíritos, são princípios espirituais, e sim, um dia eles virão a encarnar na condição humana, tá? Como falamos disso lá no início, quando se fala sobre aqueles primeiros 4 capítulos a respeito da criação. Qualquer dúvida, voltem lá. Ou então coloquem aí nos questionamentos e a gente vai conversar a respeito. Mas então, o que a gente tem que passar a olhar? Que em tudo que eu vejo, existe também um elemento espiritual. Então, existe um elemento espiritual nas plantas, existe um elemento espiritual nos animais, existe um fundamento, existe um ser inteligente que está aí se desenvolvendo e que ainda não encarna na condição humana. Portanto, é aí que se encaixa a questão da resposta que foram ou que o serão. Então, eu estou falando dos que o serão, aqueles que estão no início da escala da vida, no início da escala da evolução, que ainda estão adquirindo rudimentos, que ainda nem se pode chamar de espíritos, que estão avançando no domínio dos instintos, que estão aprimorando, que é essa grande criação divina já ingressando na lei de evolução. Então, eles ainda não são, mas eles o serão. Então, nós vamos encontrar na natureza esse elemento e vamos encontrar aqueles que foram encarnados como nós. E é exatamente o que eu falei na lâmina anterior, que são aqueles espíritos que então já percorreram absolutamente toda a escala espírita e já cumpriram toda essa jornada de evolução desde o princípio inteligente, já adquirindo a condição de espírito e como espírito avançando em todos os degraus da escala espírita, chegando à condição de espíritos puros, portanto com o domínio pleno da matéria e do conhecimento de todas as leis que regem a vida e, portanto, em condições de auxiliar nos trabalhos do universo, Então, estes são os 2 grandes elementos que nós vamos encontrar na natureza, ligados à questão espiritual, portanto, vamos encontrar em uma parte aqui a formação, ou vamos pensar assim, o desabrochar da vida rumo à condição do reino espiritual, e depois vamos ter vigiando isso e supervisionando esses germes da vida, aqueles espíritos altamente evoluídos. Então, aí é que a gente entende, quando ele diz que isso é conforme ele seja mais ou menos material, então, conforme ele esteja ou nesse nível inicial da jornada, ou na jornada da vida, não só da evolução humana, mas da vida, da natureza, e aqueles que já estão no ápice dessa jornada. E aí, então, uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Então, também, no lidar com essa vida em surgimento, com essa vida em evolução do princípio espiritual, nós também vamos encontrar diferentes condições de espíritos, mas sempre sujeitos à orientação e à supervisão, à presidência dos espíritos de primeira ordem. Então, a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito, ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los. Reúnem-se em massas inumeráveis, assim a questão do ar como de tudo, porque é essa grande, chama-se também mônada, essa grande
esse grande elemento que é o princípio espiritual ligado à vida, né? Então é esse elemento que ele está referindo aqui, que se forma em massas inumeráveis, e também, como falamos lá no início das nossas aulas, essa massa vai, né, lentamente adquirindo individualidade conforme vai passando por esses diversos reinos da natureza até chegar à condição de consciente e então passar a reencarnar como espírito humano, né, como espírito. Antes é princípio espiritual que vai, né, vivendo nessas grandes massas inumeráveis que são a natureza e vai lentamente dentro dela se individualizando nas suas diferentes formas. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa usando do livre-arbítrio ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso. Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considere essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Então aqui está aquilo que eu expliquei anteriormente, a respeito da existência do princípio espiritual em todos esses elementos, e que tudo isso que existe em constante transformação está servindo à evolução tanto destes elementos quanto do próprio planeta em si, de todos nós, num processo de transformação constante, de mudanças, e que estes elementos ainda inconscientes, então o princípio espiritual ainda inconsciente, ele mesmo inconsciente contribui para a evolução. Então tudo caminha dentro de um plano absolutamente perfeito, Quando a gente começa a refletir sobre isso, é muito lindo de se pensar, Então também fica uma dica, se quiserem aprofundar esse assunto, Deus na Natureza, um livro de Camille Flammarion, é muito bom para a gente pensar sobre esses elementos. Antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Então vejam, como é linda essa evolução que começa do inconsciente, do instinto e que passa por todos os reinos da vida com o propósito de nos tornar seres conscientes, seres livres. Sim, prosseguiremos dotados de instinto, mas com inteligência desenvolvida, com liberdade de escolha, agindo conscientemente, podendo chegar ao ponto de retornar a esse princípio, ordenando e dirigindo essas coisas todas, Que ciclo maravilhoso esse, da natureza. Como é lindo a gente pensar, que em tudo que nós cuidamos, sejam vegetais, sejam animais, nas águas, no ar, enfim, em tudo existe uma vida inteligente em evolução. Isso nos sacraliza a compreensão da natureza, nos dá um outro respeito à Terra, a esse planeta que é a fonte da nossa vida material, e espero que também contribua para que a gente
passe a cuidar melhor, né, da vida que aqui existe, porque isso é cuidar de todos nós e de uma certa maneira já buscarmos essa consciência e podermos com ela contribuir, né, com essa vida que evolui. Depois poderão dirigir as do mundo material. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então vejam o que os espíritos estão nos dizendo, né? Que nós precisamos pensar essa grande evolução da vida desde esses elementos mínimos, né? Microcelulares, microbiologia, até podermos pensar nos seres mais evoluídos espiritualmente, que aqui ele representa na figura do arcanjo, né? Seria aquele espírito que atingiu a primeira ordem. Então tudo isso está interligado, não existe ruptura, existe uma sequência da vida se desenvolvendo e caminhando do instinto, do inconsciente até a consciência da vida, né? Então isso é muito lindo da gente pensar. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto, mas que é lindo de se pensar, né? Como eu digo, precisamos olhar, refletir sobre isso, ampliar a nossa consciência, o nosso conhecimento e poder ver, né, esse conjunto no qual nós estamos inseridos. Isso também contribui para que a gente trabalhe o nosso egoísmo, porque nós estamos tão viciados em olhar a vida ao redor do nosso umbigo e pensar que tudo existe para nós e conforme as nossas percepções. E quando os espíritos nos dizem que tudo na natureza se interliga do átomo ao arcanjo, ou seja, do microcelular até o que nós podemos pensar como a expressão do divino, isso ajuda a romper bastante essa visão de que nós somos o centro de tudo e que a vida existe para nós e conforme a nossa visão. A vida é muito mais ampla e quanto mais nós nos integramos a essa lei de harmonia, tanto melhor viveremos. Muito bem, então, esse é o tópico que fala um convite, nos faz esse convite a refletir sobre a relação nossa com a natureza e o quanto ela é bela na visão dos espíritos e o quanto ela tem de profundidade para a gente pensar. É um primeiro convite, nós ao longo do estudo voltaremos a ele, mas convido que se aprofundem nisso. E então vamos ver um outro item nesse nosso vídeo, que ainda fala sobre a intervenção dos espíritos, e aí mudando radicalmente, vamos pensar sobre a questão de como os espíritos intervêm também durante os combates. Vamos lembrar, já que se falou de mitologia no anterior, que também a mitologia refere à existência da intervenção dos espíritos nas guerras. Basta a gente lembrar da Guerra de Troia, em que nós vamos encontrar as deusas disputando, e inclusive dando origem à própria guerra, mas intervindo diretamente, seja a favor de um ou a favor de outro, nos eventos dos combates. Então, como é que nós podemos pensar, já que a gente disse que nessas mitologias e os espíritos referendaram existem sementes de verdade, como nós podemos pensar, por exemplo, durante um combate, durante uma guerra, e a nossa história lamentavelmente não registra muitos momentos de paz, pelo contrário, há pouquíssimos. Acho que se em toda a história não conseguiríamos reunir um dia, ou seja, 24 horas sem que o nosso planeta estivesse com guerra ou combate em algum lugar. Acredito que seja muito menos do que isso. Então, em toda parte nós vamos encontrar, seja combates entre nações, seja violência. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos muitos grupos de crime organizado, muitos confrontos que não deixam de ser combates entre
entre as forças do Estado e esses grupos armados, grupos organizados. Temos inúmeras mortes, né, por balas perdidas nas favelas do nosso país. Então, podemos pensar na atualidade desses conceitos, que não se referem apenas a guerras, embora elas estejam existindo, né, em alguns outros países, mas também podemos pensar no nosso caso aqui, nesses combates que se apresentam no nosso cotidiano nas cidades brasileiras. Então, durante uma batalha, durante um confronto violento, né, há espíritos assistindo os combates e amparando cada um dos exércitos? Sim, e que eles estimulam a coragem. Os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Então é o que eu referi no início com relação, dando como exemplo a Guerra de Troia, mas em outras mitologias vamos encontrar também essa referência e vamos ver então que os espíritos participam sim desses eventos, né? No entanto, eles estão também agindo dentro daquele princípio que nós falamos no início dessa série, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo material, que é através do nosso pensamento, né? Então, eles participam estimulando a coragem. Então, vão estimular uma virtude do comportamento humano, né? A coragem. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? É muito interessante, e quando nós tratarmos das leis morais, que deve vir logo nas próximas sequências das séries de vídeos aqui do canal, nós vamos falar sobre esses valores, né? Sobre a coragem, a justiça, sobre as virtudes e os vícios que compõem a nossa vida íntima, a nossa vida interior, e que acabam sendo, na sociedade, um reflexo de cada um de nós. Né? Como nós vemos as noções de justiça, de coragem, expressas nas nossas sociedades de injustiça e dessas lutas que então se travam em razão desse entendimento que parte do nosso interior. E os espíritos então vão nos dizer, né? Bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Temos repetido várias vezes e vou repetir novamente que os espíritos nada mais são do que seres humanos, tá? uma outra humanidade. Tem o corpo material, mas a essência é a mesma. Então, quando nós nos deparamos com um cadáver, ali não está mais a pessoa que nós amamos, a pessoa que nós aprendemos a conhecer. Ali está simplesmente um corpo físico, porque a pessoa, o ser que nós convivemos, o ser que nós amamos ou não, ele é o espírito que habitou aquele corpo e que lhe deu todas as características de virtudes, de vícios, de inteligência, de instinto, de doçura ou de violência. Portanto, isto é espiritual. E assim como nós vamos ver aqui na matéria a manifestação desses espíritos em pessoas que se comprazem na discórdia e na destruição, porque nós vamos encontrar muitas pessoas assim, que têm prazer em provocar brigas, que têm prazer em provocar discussões, em gerar divergência, em querer impor ideias, em querer destruir algo que outra pessoa esteja fazendo ou que ela considere, no seu ponto de vista, inadequado. Então, tudo isso é uma forma de nós vermos o que está por detrás gerando esse comportamento. E é justamente a falta
da reflexão sobre as virtudes, do autoconhecimento sobre os nossos vícios e de se travar essa luta interna, tá, que vai ser a necessária ao nosso crescimento, tá, para que a gente saiba separar o joio do trigo dentro do nosso próprio ser. Então, para essas pessoas, a guerra é a guerra. Então, há uma briga. Muitas dessas pessoas simplesmente tomam parte pelo prazer da briga, né? Sem pensar se ali quem é que está, sem ter o cuidado de analisar os dois lados. Então, se toma partido por impulso, se toma partido por esse amor que ainda se tem à violência, né? Então, eu ouço uma notícia e já tomo absolutamente um partido, né? Então, por exemplo, né, alguém me diz uma coisa banal, um exemplo bem banal. Alguém liga, né, vamos dizer assim, eu ligo para um profissional, aí vocês pensem, um médico, um dentista, um psicólogo, um advogado, um professor, enfim. Eu ligo para um profissional e digo: olha, eu estou aqui a 1 quadra da tua casa, eu vou aí para tratar um assunto contigo. E o profissional nos responde: agora não posso. E a pessoa diz: mas eu estou só a meia hora, é só um tempinho, é coisa rápida, não tem problema. E aí muitas vezes ele vai repassar essa informação, tá? De que aquela pessoa foi dura com ela, de que aquela pessoa foi desumana, porque era uma coisa tão pequena, era uma coisa tão simples, que poderia muito bem tê-lo atendido e ter, né, aberto uma exceção para ele, para que fosse atendido, porque era uma coisa tão rápida e tão simples, não causaria nenhum transtorno. E nós somos muitas vezes convidados e seduzidos por essa ideia. E por que isso acontece? Porque isso é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade ainda falando, é a ideia de que sou eu e os meus interesses acima de tudo. Mas Ana, mas era só 1 minuto. Mas e como é que estava a vida do outro? O que ele estava fazendo? O que estava acontecendo? Qual era a rotina que ele tinha? Né? Qual era a condição em que ele estava? Nada disso eu questiono. Eu simplesmente digo que eu estou a poucos metros dali, que o meu assunto é rápido e que ele pode sim me atender. Isso é a prevalência do meu interesse. Tá? Não importa se eu estou a meio metro. Aquela pessoa poderia estar enferma, aquela pessoa poderia ter tido, né, um outro compromisso que já estava previamente agendado, ela poderia estar com aquela pessoa que respeitosamente, né, telefonou, marcou o horário e estava aguardando. E, portanto, seria uma injustiça enorme com aquele que agiu corretamente eu cortar isso, simplesmente porque o meu propósito era rápido, era pouca coisa, né? Então, são esses pequenos detalhes que a gente precisa aprender a observar, porque muitas das coisas grandes começam assim, né? É sempre bom a gente lembrar que todo incêndio começa por uma fagulha. Então, essas fagulhas são essas pequenas coisas nas quais está impregnado o nosso senso de interesse pessoal. E sempre que existe o nosso interesse pessoal acima de tudo e de todos, eu não estou sendo justa, né? E, portanto, vai haver discórdia. Esse exercício de se olhar para o outro, de se colocar no olhar do outro, é um caminho de justiça, né? De eu procurar ver de um local equidistante o meu próprio comportamento e o comportamento do outro. Tá? Então, procurar me afastar dos meus interesses para poder pensar um pouco em justiça e injustiça das coisas. Tá? Porque senão eu vou dizer que foi uma injustiça, porque afinal eram poucos metros e poucos minutos e aquela pessoa não quis me atender. Mas vejam que o que prevalece nisso é que, de fato, é o meu interesse que está falando mais alto, né? E, portanto, muitas vezes a gente tem que observar que se criam entre grupos, entre nações, discórdias e destruição, que são simplesmente por isso, e isso é a guerra pela guerra, que é o interesse
pessoal falando mais alto, em última análise, é o egoísmo. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Então, pode um espírito influir no pensamento e ajudar nessa reflexão? Voltando à história da Guerra de Troia, nós vemos isso em inúmeros casos, E se poderia também recordar aqui a Segunda Guerra Mundial, em que, se eu não me engano, é o general Patton, um dos generais das Forças Aliadas, muito importante, que era bastante místico e até era reencarnacionista também. Ele dizia já ter tido várias vidas na condição de militar, e que dizia sim também ter reconhecia os seus pressentimentos e as suas intuições durante os eventos da Segunda Guerra, Então, sem dúvida alguma, podem influenciá-lo nesse sentido, como em relação a todas as concepções. Então, não é porque existe a guerra, a violência, a destruição, que não exista ali a ação dos espíritos, tanto de espíritos bons, lutando para que se estabeleça a paz e a justiça, quanto outros espíritos inferiores fazendo a guerra pela guerra, como eu falei, colocando o seu interesse, a sua raiva, os seus sentimentos unicamente na destruição pela destruição, porque ainda são inconscientes de uma vida um pouquinho maior, uma concepção de vida um pouquinho maior. Poderiam os maus espíritos suscitar-lhes planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Podem, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Então, ou seja, nós nunca podemos abdicar do uso do nosso livre-arbítrio, do uso do nosso senso crítico, do questionamento, e de buscarmos saber por que nós estamos fazendo alguma coisa e como a faremos. Sem importar se essa ideia é uma ideia que nos vem de um mentor espiritual, que nos vem de um espírito inferior, ou se ela é nossa. Seja qual for, nós precisamos questioná-la. Então, é o que os espíritos dizem: se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse, em vez de comandar. Ou seja, estão dizendo claramente que se ele não tem senso crítico para fazer uma autoanálise e decidir se a sua ideia tem ou não tem procedência, ele não deveria ser um general, ele não tem condições ainda, e deveria melhor obedecer a quem já tenha essa capacidade de fazer o senso crítico dos fatos e das ideias e procurar minimamente projetar como elas serão uma vez postas em execução. Pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Isso se dá a miúde com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração e o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vem dotado. Então, já falamos sobre a dupla vista, no capítulo que fala sobre a emancipação da alma, na série de vídeos que fala sobre isso. Então, aqui está mais uma vez reforçando que essa faculdade humana ela vem para nos auxiliar, para nos dar essa segurança na execução das coisas e na relação com a vida espiritual, essa inter-relação entre a vida espiritual e a vida material. E que sim, os espíritos obviamente se aproveitarão de tudo aquilo que o ser humano possa oferecer para servir ao auxílio, e a relação com eles. O tumulto dos combates que se passa com os espíritos dos que sucumbem,
Quer dizer, o que acontece com os espíritos que morrem durante a luta? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação e só pouco a pouco a realidade lhe surge. Então aqui também estamos repetindo conceitos que já se falou, quando falamos a respeito das formas de desencarnação, das formas de morte, das mortes violentas, em que o espírito não tem aquela consciência de que se deu a passagem para o outro mundo e crendo-se ainda, porque segue com o seu perispírito, segue com as mesmas impressões, com as mesmas percepções, inclusive com as mesmas dores que porventura esteja sentindo, e segue no mesmo local, no mesmo ambiente. Então ele muitas vezes tem a ideia, a ilusão de que não ocorreu a morte física e, portanto, ele pode prosseguir naquela batalha. Ele pode prosseguir crendo que ele está vivo e seguir lutando junto com os que ali estão, e isso muitas vezes pode demorar muito tempo até que ele desperte, e em trabalhos mediúnicos, em comunicações, com certa frequência nós nos deparamos com espíritos que passam por essas mortes violentas, sejam elas em guerras, sejam elas, como eu referi no início desse item, nos nossos confrontos armados, nos nossos confrontos violentos, aqui mesmo no nosso país ou em qualquer outro local, mas em confrontos violentos, em que muitas vezes o espírito ainda permanece preso àquela ideia, ainda julga estar vivo e, portanto, vivendo aquele momento e agindo dentro dele. Aí vai ser pouco a pouco que ele vai perceber que isso já é passado, que isso não acontece. Então existem essa situação do espírito que fica preso ao fato e continua agindo e intervindo nele, e existem aqueles outros que se afastam, que mesmo sendo uma morte violenta, ele vai compreender o que aconteceu e vai seguir, porque vamos lembrar que também existe a assistência dos espíritos superiores e essas mortes não estão à deriva, Então há uma assistência, e se esse espírito aceita essa assistência, ele se afasta e é vida que segue. Se ele não tem essa docilidade, então muitas vezes fica preso nessa ilusão gerada por essa morte violenta que o surpreende e o atordoa. Após a morte, os espíritos que, como os vivos se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Nessa ocasião, o espírito nunca está calmo. Impossível, pessoal? É uma questão de lógica. Como que alguém que está dentro de uma situação de violência vai estar calmo e tranquilo, Não tem como. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade das ideias, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Contudo, não é impossível que dele guarde vestígios mais ou menos fortes conforme o seu caráter. Então, mais uma vez posto aqui, que nós não sofremos uma transformação abrupta pelo fato do evento morte, que nós continuamos a ser as mesmas pessoas que somos, a nossa psicologia, os nossos sentimentos, continuamos a ser os mesmos, e que, portanto, no despertar no mundo espiritual, quando a serenidade se restabelecer e nós compreendermos o que se passou, então eu vou lidar com essa experiência, e eu vou lidar com ela de acordo com os elementos que eu possuo, das minhas virtudes, do meu caráter, dos meus sentimentos, das minhas experiências.
Então vai ser com isso, com a minha compreensão também, né, das coisas, que eu vou lidar com essa experiência e eu vou então revisitar esses fatos e vou então entender, né, se eu conseguirei construir o perdão, tá? Eu vou ter a compreensão dos fatos, porque perdão não é uma palavra que eu digo, eu perdoei esse fato, não é assim. Isso precisa ser sentido, né? E eu não sinto as coisas num estalar de dedos, elas são fruto de amadurecimento. Então, perdão é um processo, né? E a gente vai falar sobre isso mais adiante nos nossos vídeos, sobre o que é o processo de perdoar e de se libertar. Então não é algo, o meu perdão não é algo que vai isentar de responsabilidade o outro, mas é o que vai me libertar, tá, desse momento em que ocorreram esses fatos e dessa ilusão de permanência. Eu vou me libertar disso através do perdão, da compreensão e poder então seguir adiante. Tá? E por isso que ele coloca aqui, contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Então, esse perdão e o quanto desse perdão será atingido ou se será atingido vai depender da condição evolutiva de cada um. Tá? Ele continua a ouvir o rumor da batalha perfeitamente. Tá? Então, é como se lá estivesse. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo? Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrado no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações. Então, aqui também está novamente referido, né, aquele princípio de que no momento da morte nenhum de nós tem consciência, né, daquele momento final, né, o espírito vai se desprender e essa consciência será, né, posterior, e a vista do corpo não causa, né, maior sofrimento ou embaraço, porque é um fato natural, e que também, né, isso vai ocorrer, né, mesmo dentro de uma situação de morte violenta, não vai mudar esse princípio por ser uma morte violenta, por ser uma morte em um confronto, né, ou em uma guerra. A natureza prossegue, né? Então nenhum efeito lhe causa a vista do corpo morto, e a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. Então é o que eu falei, né? Quando nós vemos um cadáver, nós vemos apenas um corpo. Ali não está a pessoa que nós temos por afeto. Tá? O ser por quem nós temos afeto é o ser espiritual, que é o ser imortal, que é o ser que animou aquele corpo, que lhe deu as características que nos fizeram gostar ou desgostar dele. Tá? Então isso prossegue com o espírito e é o que está dito ali. Né? Então a atenção toda se volta ao espírito e ele prossegue, e é com ele que vai se conversar e é com ele que vai se dar orientação. É a vida que segue do outro lado. Tá? É a vida que segue no mundo espiritual. Então, recapitulando, né, um pouquinho do que a gente falou neste vídeo, espero que as explicações iniciais a respeito de natureza e espiritualidade despertem em todos, né, um respeito maior à natureza, né, a importância dos cuidados e da preservação da vida, né, e que a gente possa refletir sobre essa ideia de que tudo se liga no universo e que tudo é obra do Criador,
né, e que, portanto, nós caminhamos dentro de um processo de vida organizado e lindo, né, que caminha para o melhor sempre. Com relação aos combates, né, aos enfrentamentos violentos, sempre repetir aqui, né, que nesses casos de morte violenta, no primeiro momento o espírito fica surpreendido, como que atordoado, julga não estar morto, parece-lhe que ainda toma parte na ação e que só pouco a pouco a realidade lhe surge. Então vocês podem ampliar isso para os eventos do nosso dia a dia, né? E também verem o quanto é importante nós fazermos preces pelos desencarnados, porque isso ajuda muito na compreensão, né, do que eles estão vivendo, nas circunstâncias, e infelizmente nós somos um país muito violento. Então, sempre é muito útil uma lembrança, né, a todos os espíritos desencarnados, pedindo a eles a assistência para que possam compreender o momento em que vivem. Então, né, fica aqui as referências do que nós estudamos. O Livro dos Espíritos, segunda parte, questão 536 a 548. Busquem lê-las, busquem fazer as suas reflexões, as suas interpretações a respeito. E acréscimos, né, com outros livros. Seguiremos, né, ainda mais um vídeo nessa série falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então o tema do nosso próximo encontro serão os pactos, né, esses acordos entre encarnados e desencarnados para a realização de alguma coisa. O que a espiritualidade tem a dizer sobre isso? Então esse é o assunto do nosso próximo encontro e eu aguardo vocês para prosseguirmos. Espero que fiquem todos bem, cuidem-se, né? Cuidem da vida. Um grande abraço e até breve.